Olá amigos do canal 1965. A fama de Marte como planeta vermelho já está bem consolidada, mas se depender das novas imagens que a NASA liberou do nosso vizinho planetário, você ainda vai ficar mais fascinado por Marte. Na matéria de hoje, vamos trazer muitas novidades do nosso vizinho estelar. Se não bastasse o vasto conteúdo científico, que já é padrão, do canal 1965, temos lindas imagens inéditas que foi recentemente liberada pela NASA, entre elas uma antiga praia marciana. É isso mesmo, você não está ouvindo errado, uma praia em Marte, sim. Antes de começar a matéria, quero fazer um pedido especial para você. Não esqueça de deixar o seu like, e se ainda não é inscrito, inscreva-se, e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Mistério do metano em Marte. O mistério do metano em Marte acaba de ficar mais estranho. Novos resultados da ESA, e da ExoMars Trace Gas Orbiter da Roscosmos, inesperadamente não detectou metano na atmosfera de Marte. Este resultado segue a 2013 sobre a detecção de metano pelo Curiosity Rover, um resultado que aparentemente foi confirmada pelo orbitador da ESA no dia seguinte. A questão é tão interessante porque a vida é a maior produtora de metano na Terra, levando a especulações intrigantes de que algum tipo de vida, possivelmente vida microbiana, está criando metano abaixo da superfície de Marte. Fontes não biológicas de metano também são possíveis. No vídeo está uma visualização da primeira pluma de metano visualizado em Marte. A nova não detecção de metano pelo ExoMars Orbiter pode significar que Marte tem alguma forma inesperada de destruir metano, ou que apenas algumas partes de Marte liberam metano, e possivelmente apenas em determinados momentos. À medida que o mistério agora se aprofunda, o estudo da humanidade sobre a atmosfera de nosso planeta vizinho também se aprofundará. Ruínas. O que é este monte incomum em Marte? O rover Curiosity da NASA rolando por Marte encontrou um grupo desses montes que a NASA rotulou de Mojave Buttes. Na foto está uma imagem em mosaico recentemente montada de um dos últimos montes que passou por Curiosity em seu caminho até o Monte Sharp, mas também um dos mais visualmente espetaculares. Antigas camadas depositadas de água em relativamente densas, mas agora secas e desmoronando, arenito soprado pelo vento cobrem a estrutura de 15 metros de altura. A borda da cratera Gale é visível à distância. A curiosidade continua a acumular pistas sobre como Marte mudou de um planeta com áreas úmidas e hospitaleiras para a vida microbiana para a paisagem seca, estéril e enferrujada vista hoje. Colapso. O que aconteceu em Rebis Chasma, em Marte? Rebis Chasma é uma depressão ao norte do enorme Canyon Valles Marineris. Uma vez que a depressão não está conectada a outras características da superfície, não está claro para onde o material interno foi. Dentro do Rebis Chasma está o Rebis Mensa, uma meseta de 5 km de altura, que parece ter sofrido um colapso parcial incomum, um colapso que pode estar fornecendo pistas. A imagem apresentada, tirada pela sonda robótica Mars Express da ESA orbitando atualmente Marte, mostra grandes detalhes do abismo, e da ferradura incomum, e o recuo em forma na mesa central. O material da meseta parece ter escorrido para o chão do abismo, enquanto uma possível camada escura parece ter se acumulado como tinta, em um patamar descendente. Uma hipótese recente sustenta que a rocha salgada compõe algumas camadas inferiores em Rebis Chasma, com o sal se dissolvendo em fluxos de gelo derretido, que drenam por buracos para um aquífero subterrâneo.
Murrabutis. O que são esses caroços incomuns em Marte? Enquanto o rover robótico Curiosity da NASA continua rolando por Marte, ele se aproxima de Murrabutis. Vários dos boots de 15 metros de altura são visíveis à frente nesta imagem horizontalmente comprimida de 360 graus tirada dentro da cratera Gale, no início deste mês. Os montes são considerados semelhantes aos montes terrestres, pois são recobertos por rochas densas que são relativamente resistentes à erosão. O Curiosity atingiu seu aniversário de 8 anos em Marte e foi liberado para passar os próximos 2 anos explorando ainda mais as encostas do Monte Sharp, cujo pico é a distante estrutura de cor clara visível na extrema direita. A água. O que cria essas faixas mutáveis em Marte? Chamados de declive recorrente linear, RSL, em inglês, esses recursos escuros começam nas encostas de colinas e crateras, mas normalmente não se estendem até o fundo. O que é ainda mais incomum é que essas estrias parecem mudar com a estação, aparecendo frescas, e crescendo durante o tempo quente, e desaparecendo durante o inverno. Depois de muito estudo, incluindo análises químicas recentes, surgiu a hipótese principal de que essas listras são provavelmente criadas por novas ocorrências de água salgada líquida que evapora à medida que flui. A fonte da água salgada ainda não está clara, com 2 possibilidades sendo consideradas: condensação da atmosfera marciana, ou reservatórios subterrâneos. Uma inferência empolgante é que se esses fluxos salgados não forem muito salgados, eles podem ser capazes de sustentar vida microbiana em Marte ainda hoje. A imagem apresentada de uma colina dentro da cratera Horowitz foi investigada por instrumentos a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter, que retorna dados de Marte desde 2006. Argila. Por que tem argila em Marte? Na Terra, a argila pode se formar no fundo de um lago tranquilo quando minerais específicos retêm água. No local retratado em Marte, o rover robótico Curiosity perfurou 2 rochas e encontrou a maior concentração de argila até então. O cacho de argila é considerado evidência adicional de que a cratera Gale já teve água no passado distante. Na foto, 57 imagens tiradas pela Curiosity foram combinadas em uma selfie. As imagens foram tiradas por uma câmera na ponta de seu braço robótico. Muitos detalhes do veículo espacial do tamanho de um carrozão visíveis, incluindo suas rodas robustas, vários instrumentos científicos e um mastro alto, que contém olhos em forma de câmera, um dos quais pode disparar um feixe de laser infravermelho. A curiosidade continua a rolar ao redor e subir o Monte Sharp, no centro da cratera Gale, em busca de novas pistas sobre a antiga história de Marte e se o planeta vermelho já teve ou não condições que poderiam suportar a vida. Duna escura. O que essa duna de areia escura está fazendo em Marte? O Curiosity Rover foi estudá-lo para descobrir, fazendo uma investigação pela primeira vez em uma duna de areia ativo em um outro mundo. Chamado de Duna Namibe, o monte de areia escura tem cerca de 4 metros de altura, e junto com as outras dunas de Bagnold, está localizado no flanco noroeste do Monte Sharp. A imagem apresentada foi tirada no mês passado e comprimida horizontalmente aqui para melhor compreensão. O vento está fazendo com que a duna avance cerca de 1 metro por ano através do leito rochoso e claro abaixo, e a areia soprada pelo vento é visível à esquerda. Parte do rover Curiosity em si é visível no canto inferior direito. Apenas nos últimos dias, Curiosity pegou um pouco da areia escura para uma análise detalhada.
Depois de mais exploração das dunas de Bagnold, o Curiosity foi programado para continuar sua caminhada até o Monte Sharp, de 5 km de altura, no pico central da grande cratera onde o veículo espacial do tamanho de um carro pousou. Rara cratera de 20 metros. O rover robótico Opportunity, às vezes passou por pequenas crateras em Marte. Retratado aqui em 2010 é a cratera Intrepid, uma bacia de impacto de 20 metros de diâmetro ligeiramente maior do que a cratera Nereus, que o Opportunity havia cruzado anteriormente. A imagem apresentada é aproximadamente em cores verdadeiras, mas comprimida horizontalmente para acomodar um panorama de grande angular. A pequena cratera foi nomeada de Intrepid Crater, em homenagem ao módulo lunar Intrepid que transportou os astronautas da Apollo 12 para a Lua há 49 anos. Além da Intrepid Crater, e longas manchas passadas de enferrujada deserto marciano encontra-se nos picos da borda da grande cratera Endeavour, visível no horizonte. O rover Opportunity parou de explorar Marte em julho de 2018 depois que uma tempestade global de poeira assolou o planeta. Fim de tarde. As sombras crescem perto do pôr do sol nesta ampla vista panorâmica do rover Curiosity em Marte. Feita com a Navicon, do Curiosity, a cena cobre cerca de 200 graus de norte a leste a sul, da esquerda para a direita, costurada a partir de quadros tirados pelo Mars Rover no Sol 2616. Essa é apenas a data da Terra em 16 de dezembro. A curiosidade está situada no topo de um planalto em Western Butte. A borda norte distante da cratera Gale é visível à esquerda. Perto do centro está Central Butte, já visitada pela Curiosity. À direita, a sombra do rover parece se estender em direção à base de Aeolis Mons, Monte Sharp, um futuro destino. As armações Navicon monocromáticas foram coloridas para se aproximar das cores do final da tarde marciana. Dunas listradas. Por que essas dunas de areia em Marte são listradas? Ninguém tem certeza. A imagem apresentada mostra dunas listradas na cratera Konowski, em Marte, fotografadas recentemente com a câmera Hi-Res da Mars Reconnaissance Orbiter. Muitas dunas marcianas são conhecidas por serem cobertas de forma desigual com geada de dióxido de carbono, gelo seco, criando padrões de áreas claras e escuras. O dióxido de carbono não derrete, mas se sublima, transformando-se diretamente em gás. O dióxido de carbono também é um material de estufa, mesmo quando sólido, por isso pode reter o calor sob o gelo e sublimar de baixo para cima, causando erupções semelhantes a geysers. Durante a primavera marciana, essas erupções podem causar um padrão de manchas escuras de degelo, onde a areia mais escura fica exposta. A imagem apresentada, entretanto, foi tirada durante o outono marciano, quando o tempo está ficando mais frio, tornando essas listras particularmente intrigantes. Uma hipótese é que eles são causados por rachaduras no gelo que se formam a partir de erupções mais fracas ou estresse térmico como parte do ciclo dia e noite, mas a pesquisa continua. Observar essas dunas e outras por mais temporadas marcianas pode nos dar mais pistas para resolver esse mistério. Listras escuras. O que está criando essas listras escuras em Marte? Ninguém tem certeza. Os candidatos incluem avalanches de poeira, trenós de gelo seco evaporando e fluxos de água líquida.
O que está claro é que as estrias ocorrem através da poeira superficial clara e expõem uma camada escura mais profunda. Riscos semelhantes foram fotografados em Marte durante anos e são uma das poucas características da superfície que mudam de aparência sazonalmente. Particularmente interessante é que listras maiores se dividem em listras menores mais abaixo na encosta. A imagem apresentada foi tirada pela câmera HiRISE a bordo da órbita de Marte, Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, há vários meses. Cruzando Marte, onde o rover Curiosity da NASA está indo para Marte. Seus objetivos geográficos estão nas encostas do Monte Sharp, cujo pico é visto ao fundo à direita. Um objetivo científico-chave, no entanto, continua sendo avaliar melhor quando e onde as condições em Marte já foram adequadas para a vida, em particular a vida microbiana. Para atingir esse objetivo, o Curiosity foi direcionado para cruzar o terreno acidentado do platô, Nauticluft, visível na imagem em destaque no primeiro plano à esquerda. A Curiosidade tem o cuidado de cruzar em direção a locais mais suaves com rochas contendo hematita e sulfatos, locais que poderiam dar ao veículo espacial em movimento de novas pistas sobre por quanto tempo essa parte de Marte ficou molhada, portanto, mais favorável à vida, antes de secar. Uma preocupação recente, no entanto, são as rodas de alumínio do Curiosity, que estão mostrando sinais crescentes de desgaste. Embora já cumprindo os objetivos de seu estudo de 2 anos, a missão do Curiosity foi estendida à medida que continua a descobrir informações valiosas sobre o passado extraordinário de Marte, o próximo planeta depois da Terra. Admirando a paisagem. Às vezes, até mesmo os rovers em Marte param para admirar a paisagem. No final de novembro passado, o rover Curiosity em Marte fez uma pausa para fotografar seus impressionantes arredores. Uma coisa para admirar, logo à frente, era Central Butte, uma colina plana incomum estudada por Curiosity poucos dias antes desta imagem ser tirada. À sua direita estava distante Monte Sharp, o pico central de 5 km de toda a cratera Gale, cujo interior o Curiosity está explorando. O Monte Sharp, coberto de sulfatos, parece bastante brilhante nesta imagem colorida e filtrada por vermelho. Mais à esquerda, envolta em uma sombra muito escura, ficava a encosta sul da Cordilheira Vera Rubin, uma elevação explorada anteriormente pela Curiosity. Entre a crista e a colina havia rastros deixados pelas rodas do Curiosity à medida que avançavam, para fora de cena. No primeiro plano da imagem estão, é claro, os olhos atuais da humanidade em Marte, o complexo robô robótico Curiosity em si. Ainda este ano, se tudo correr bem, a NASA terá outro rover, e mais olhos, em Marte. Praia em Marte. Esta já foi uma praia, no antigo Marte. O panorama de 360 graus apresentado, comprimido horizontalmente, foi obtido pelo rover robótico Curiosity atualmente explorando o planeta vermelho. Batizada de Praia Ogunquit, em homenagem à sua contraparte terrestre, as evidências mostram que às vezes, há muito tempo, a área ficava submersa, enquanto em outras ocasiões estava à beira de um antigo lago. O pico de luz no fundo central é o topo do Monte Sharp, a característica central na cratera Gale, onde Curiosity foi implantado. A Curiosidade está subindo lentamente ao Monte Sharp.
Porções do Areias Escuras em primeiro plano foram recolhidas para análise. A rocha de cor clara é composta de sedimentos que provavelmente se depositaram no fundo do leito agora seco. O panorama apresentado aqui foi criado a partir de mais de 100 imagens adquiridas no final de março e aparentemente assinadas pelo rover no canto inferior esquerdo. Atualmente, o Curiosity está cruzando cuidadosamente as profundas manchas de areia escura em seu caminho para explorar Vera Rubin Ridge. Bem, amigos do canal 1965. Espero que você tenha gostado da matéria. Um ótimo final de semana, um abraço a todos, e até a próxima edição.